outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Educação, um dos maiores desafios do Brasil. Parece uma frase meio batida, repetida tantas vezes, que quase se perdeu até na paisagem de tanto que é dita. Mas a coisa é grave mesmo, e tanto mais aqui no Rio Grande do Sul e especificamente em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. A melhor educação do país de outrora caiu por terra. Diagnósticos, temos muitos e nós vamos falar sobre eles, mas os remédios utilizados até aqui, ano após ano, parece que não deram certo. E o que será feito agora em Porto Alegre, especificamente, quando o prefeito Melo, reeleito, em campanha prometeu a educação no topo das prioridades? Os dados da capital são alarmantes. Por exemplo, notícia da semana passada, Porto Alegre tem o pior índice do país em estudantes que concluem o ensino fundamental com aprendizagem adequada, isso em cidades grandes. Português e matemática, lanternas, é zona de rebaixamento. Então, como é que a gente pode melhorar o desempenho dos alunos? Fazer com que aprendam, porque, no fundo, essa é que é a prioridade. Também valorizar os professores, trazer famílias de volta para a escola, recuperar os espaços, enfim. Meu convidado para, em 30 minutos, falar sobre tudo isso é o secretário de Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal. E é dele e do prefeito Melo o comando dessa missão. Pascoal foi prefeito de Esteio, reeleito com grande aprovação, e lá teve resultados, inclusive, muito consistentes na educação, motivo da sua escolha para agora assumir essa missão na capital de todos os gaúchos. Bom dia, secretário. E obrigado por... Tinha acostumado a te chamar de prefeito, né? Agora é secretário. Tudo bem contigo? Bom dia, Kleber. Um prazer estar aqui contigo, conversando sobre esse tema. Tudo certo, tudo ótimo, fazendo avançar aí as nossas pautas para a educação de Porto Alegre. O que mudou nessa missão? Primeiro eu te ouvi um pouco isso, né? De ser prefeito, agora secretário. Agora tem chefe, né? Lá era a última palavra. Outro município maior, mais visibilidade. Eu brinco que cuidar de uma área é mais tranquilo do que cuidar de todas as áreas, também, né? Quando a gente é prefeito e caminha na calçada, tem um buraco na calçada, tem um buraco na rua, o problema é nosso, né? Quando a gente é titular de uma pasta específica, claro que ainda que a gente tenha uma corresponsabilidade enquanto gestor, né, da estrutura da prefeitura, nos compete aquela área específica que a gente está cuidando, né? Mas também, claro, ter chefe é diferente, embora o prefeito tenha milhares de chefes, né? Mas o prefeito Sebastião Melo é um grande parceiro e tem dado muita autonomia também e muita confiança para que a gente possa conduzir as transformações que a educação da capital precisa. O que ele te pediu, Pascoal, quando te convidou? O que ele te disse, o que ele te pediu quando o prefeito Melo te convidou para essa missão? Ele pediu para a gente conseguir colocar em prática o programa de governo, naturalmente, né, que ele apresentou, mas com dois focos principais. A universalização do acesso à educação infantil, zerar a fila de espera, né, da creche para a escola, então isso é uma das prioridades, e melhorar o IDEB, né, que por trás significa, né, avançar em termos de aprendizagem. Né. Essas foram as duas grandes encomendas que o prefeito fez quando me convidou. E por que ele te escolheu? O que ele te disse? Pela relação que nós já tínhamos, né, de trabalho, de parceria, fomos prefeitos juntos, né, e sempre tivemos uma boa relação. Trabalhamos juntos na Grampal também, no mesmo mandato em que ele foi presidente da Grampal também fui presidente, e por conta, né, dos avanços que a gente conseguiu na educação em Esteio, tanto em termos de acesso, mas também em termos de permanência, de qualidade. Então, isso que o levou, né, a fazer essa escolha, né, e entender que era importante ter alguém com experiência de gestão à frente da secretaria, que é uma secretaria muito robusta, né? A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, ela tem um orçamento que é maior do que o da maior parte dos municípios gaúchos, né? Talvez 3 ou 4, 5 municípios talvez tem um orçamento maior do que o da Secretaria de Educação de Porto Alegre. Então, tem também desafios, para além dos desafios que são próprios da educação, tem desafios de gestão que são enormes. Porque tem claramente aí uma mudança de perfil na tua escolha, né? Que até surpreendeu muita gente. Quer dizer, é um político com viés de gestor,
que teve um case bem sucedido na educação, quer dizer, está dando um tamanho para esse desafio que vem pela frente, a escolha do prefeito, né? Porque a gestão pública, independentemente das áreas, ela tem desafios próprios, né? De burocracia, de descontinuidade, de uma série de questões que fazem parte do funcionamento da máquina pública, né? E que conhecer, né, esses desafios, o funcionamento da estrutura de uma máquina pública tão também robusta, pesada como é a de Porto Alegre ou de uma capital. E ter, né, já a experiência de soluções que dão certo ou que não dão certo, isso ajuda no encaminhamento de qualquer área, né? Na educação não é diferente. Mas claro que também eu fui secretário de educação enquanto era prefeito de Esteio. Tu tivesse uma passagem no meu lá, primeiro né? mandato eu fui secretário de educação. Te escolheste. Eu me escolhi como secretário por um período, fiquei 14 meses como titular, acumulando a função de prefeito e de secretário. Então também carrego uma experiência já como um gestor especificamente da área de educação e mesmo quando não estive à frente da secretaria diretamente, sempre tratei a área como uma prioridade absoluta. Agora vamos lá, secretário, me dá um panorama então aí, tanto quanto possível, né, resumido, de como está a educação de Porto Alegre estruturalmente, o que o senhor encontra aí de desafio pela frente? A educação de Porto Alegre tem desafios que são históricos, né? É importante a gente ressaltar isso porque não são problemas ou desafios dos últimos 4 anos, dos últimos 8 anos, são desafios históricos, né? Tem um desafio histórico de acesso à educação, né? Porto Alegre, embora venha avançando ao longo dos últimos anos, e o primeiro mandato do prefeito Melo foi importante sobretudo nesse aspecto, Porto Alegre convive com uma fila de espera para acesso à educação infantil que ainda é muito grande, né? E que faz com que a gente tenha, né, milhares de crianças fora da escola e, por consequência, muitas vezes milhares de famílias que acabam tendo né, outros desafios no seu dia a dia por conta... Especialmente as mais carentes. Especialmente as mais vulneráveis, sem dúvida nenhuma, né? Então, esse é um desafio. Mas para aqueles que já estão na escola, Porto Alegre também tem desafios de permanência, né? Porto Alegre tem desafios na trajetória escolar desses estudantes. Muita gente que desiste. A gente tem índice de infrequência muito alto, né? Os índices de infrequência de Porto Alegre são muito elevados. Para além disso, a gente tem índices de distorção idade série, né? Que é quando o estudante está com 2 ou mais anos de defasagem, né? Em relação ao ano que deveria estar. Nos anos finais, esse número chega a 1/3 dos estudantes. Então, 1/3 dos estudantes dos anos finais da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre estão em situação de distorção idade séria, né? Tem 2 anos ou mais de defasagem. Então, isso é um universo muito grande de estudantes. Né? Para além das questões de reprovação, de abandono, enfim, outras questões ainda mais graves. Então, acesso, permanência. E, por fim, o que é mais chocante de todos, e que, como você falou, né, na semana passada, a gente teve um relatório, na verdade, divulgado pelo Todos da Educação. Ele é um dado de 2023, né, da prova do SAEB de 2023, que deu origem ao IDEB de 2023, mas com a divulgação dos microdados por parte do Ministério da Educação, Todos pela Educação fez agora um levantamento mais detalhado em relação aos níveis de aprendizagem de português e matemática dos estudantes que foram submetidos a essa avaliação, que pega o 5º e 9º ano do ensino fundamental. E Porto Alegre ficou em último lugar dentre todas as cidades acima de mais de 500 mil habitantes no país. Último lugar em português e último lugar em matemática. Dados de 2023. Isso choca, mas não é algo fora da curva, infelizmente. Desde que a gente tem SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil, e lá se vão confirmando uma tendência. E lá se vão mais de 20 anos de dados nesse sentido. Porto Alegre sempre figurou no pelotão de trás no que diz respeito aos índices de proficiência. Eu estava olhando aqui na apresentação que o senhor fez na Associação Comercial, né? IDEB 2023, 19º entre 26 capitais, anos iniciais. E anos finais, 13º entre 22 capitais. 11º no resultado do IDEB, no Rio Grande do Sul. 19º pior resultado no IDEB, anos finais, no Rio Grande do Sul. 9º pior resultado no... O que é o IMERS? O IMERS é o Índice Municipal de Educação do Rio Grande do Sul, que faz parte do sistema de avaliação do Estado. Daí é um indicador da SEDUC, né, que avalia os 497 indicador de municípios. Criança alfabetizada de 2023, 19º entre 24 capitais. É isso que o senhor está dizendo, né? Sempre já estava na rabeira há bastante tempo. Se a gente pegar a SAEB de 2005...
20 anos atrás, a gente vai ver Porto Alegre, né, mais ou menos nas mesmas posições entre as capitais. Desde que a SAEB, Porto Alegre sempre ficou em último lugar entre as capitais do sul e sudeste do Brasil, que são capitais que têm uma realidade socioeconômica mais próxima aqui de Porto Alegre, né? E sempre figurando lá atrás. Então, esse não é uma realidade de agora, mas, como eu tenho dito desde que eu assumi a secretaria, eu não estou aqui para encontrar culpados ou fazer caça às bruxas. Estou aqui para encontrar soluções que nos permitam, quando a gente olhar as próximas avaliações, a gente poder ter um panorama melhor. Mas, secretário, tem aí por trás, certamente, essa semana eu escrevi isso no meu Twitter, uma visão que conduzia a educação em Porto Alegre ao longo de anos, uma visão de mundo, uma visão pedagógica, uma visão ideológica, na última linha, que me parece, sem mudar ou em nada mudar, sem enfrentar de algum modo isso, muita coisa vai continuar, né? Senão a gente fica um pouco nas perfumarias. Vocês estão preparados para fazer essa mudança gradativa, com inteligência, com respeito, mas se colocar de frente para, digamos, essa herança de visão pedagógica ou de visão de educação? Nós já estamos fazendo e há, claro, né, ao longo desse processo histórico, há, em alguns momentos, talvez até ausência de visões, né, assim, de uma pauta. Isso foi fazendo com que as coisas se mantivessem do jeito que estavam, ou às vezes com muita liberalidade de que cada um faz o que quer, e isso deixa de lado o trabalho de rede, porque a Secretaria Municipal de Educação é a mantenedora de uma rede de educação, né? A exemplo de como a gente tem nas mantenedoras privadas, que tem a rede privada. Então, nós somos mantenedora de uma rede de educação que, no caso de Porto Alegre, tem 100 escolas próprias, tem 221 escolas parcerizadas, enfim, é uma rede grande que tem um total de 67 mil estudantes. Mas há, sim, em vários momentos, né, ao longo desse processo histórico, há visões que foram colocadas em marcha que se apegaram a uma série de modismos pedagógicos que não foram apenas abraçados por Porto Alegre ou só pelo Brasil, né, mas inclusive mundo afora, modismos pedagógicos esses que legaram, né, não deram certo em nenhum lugar onde foram implantados, né, que retiraram a autoridade do professor, né, enquanto figura central desse processo de ensino e aprendizagem. O professor é o primeiro representante da sociedade que uma criança tem contato. A criança sai do seu núcleo familiar, onde está ali com o pai, com a mãe, avós, irmãos, enfim, e quando ele chega na escola é o primeiro lugar que ele se depara com o representante da sociedade, que é o professor. Se retirou, então, a autoridade do professor, né, se esvaziou os currículos, né, e muitas vezes até se suprimiu os currículos, né, se retirou a importância do conhecimento, os conteúdos também, do conhecimento. Se relativizou o conhecimento de um modo geral, né, e quando a gente relativiza o conhecimento, a gente está justamente também tirando a importância, né, dessa aprendizagem por parte do estudante, e se essa aprendizagem não é tão importante, o responsável por ela, que é o professor, acaba, né, também tendo a sua figura enfraquecida, né? Então, e a gente também abriu mão de valorizar o esforço do estudante, né? Então, esse conjunto de coisas cria uma atmosfera que acaba por legar resultados ruins como esse, que se somam, claro, a várias outras coisas, né? A ausência de referenciais curriculares claros, especialmente alinhados com as próprias diretrizes nacionais, com a Base Nacional Comum Curricular, tudo isso cria um ecossistema que acaba, né, gerando permissividade, uma série de outras coisas que, na prática, se materializam na forma da não aprendizagem desses estudantes. Agora, isso é passado, claro, você está dizendo, nós vamos já entrar para a parte dos remédios, enfim, mas o PT saiu de Porto Alegre, da Prefeitura de Porto Alegre, em 2004, né? Quer dizer, também de lá para cá não se conseguiu, a rigor, inverter minimamente algum eventual legado negativo que tenha ficado, né? Então, agora tem um prejuízo aí que é da cidade, né? Que é do aluno da cidade, que o senhor vai ter que correr atrás. Eu vi que no Fórum da Liberdade o senhor disse que como é possível gastar tanto em educação e ter tão pouco resultado? Porque
dinheiro é investido bastante, né, secretário? Sim, até pegando esse gancho da saída do PT, por isso que eu uso o dado, né? O PT saiu em 2004, Saeb de 2005, Porto Alegre na rabeira. Então, isso é para descaracterizar alguns que vêm com o discurso, não, porque Porto Alegre era uma referência, enfim, não, né, lá atrás, quando dos assim, governos do Partido dos Trabalhadores, narrativa. isso não é verdade. E também não é verdade, como você disse, que ao longo desses 20 anos, se a gente pegar os resultados, eles continuam rigorosamente os mesmos. Se a gente pegar a prova da Avaliação Nacional de Alfabetização de 2006, né, e pegar os resultados de alfabetização de agora, a gente vai ver os resultados são rigorosamente os mesmos. Né? Então, também isso é verdade que não se conseguiu avançar de maneira consistente, efetiva, ao longo desse período. Disse há pouco, teve um modelo pedagógico, depois teve um desmodelo. Foi se levando. Uma ausência de modelos, e inclusive a ausência de referenciais curriculares, mesmo claros para a rede municipal de educação. E aí não é culpa do professor, lá, do diretor, de alguém da escola. É um problema de gestão. Né? Quando a gente não dá diretrizes claras, daí cada um, claro, vai tentando fazer aquilo que acha que é mais adequado. Mas sobre o que você trouxe, né, da minha fala no Fórum da Liberdade, é porque isso daí é uma reflexão de Brasil. Né? A gente gasta muito em educação, e aqui não é uma crítica ao fato da gente gastar muito em educação. Né? Que bom que a gente gasta bastante em educação. Sim. O problema é que a gente gasta muito em educação, né? Percentualmente do PIB a gente gasta semelhante ao que gasta a média dos países da OCDE, só que tem resultados muito aquém do que a média desses países tem. Né? Então, é um gasto ineficiente. Claro que no caso do Brasil, a gente também tem uma distorção muito grande, que a gente acaba gastando muito no ensino superior, proporcionalmente, né, per capita em termos de estudante, em relação ao que se gasta na educação básica. Né? Isso faz com que a gente tenha cada vez mais um número de analfabetos funcionais acessando o ensino superior, porque a gente acaba direcionando o investimento estrategicamente de maneira equivocada. Né? Gasta menos na educação básica e acaba gastando mais no ensino superior. Né? Então, isso, claro, que gera uma distorção nesses dados. Mas, percentualmente do PIB, a gente gasta em educação um valor bem significativo e colhe resultados que são, né, insatisfatórios. E em termos de remuneração de professor, que também é um assunto sempre recorrente, né, que você chama de docente, e na comparação com as capitais, eu estava vendo um estudo do MEC, Porto Alegre não fica muito para trás do ponto de vista de remuneração, em comparação também com as escolas estaduais. O professor de Porto Alegre tem uma remuneração mais elevada, pela informação que eu tenho. Os dados do censo escolar, divulgados pelo INEP, né, do Ministério da Educação, eles mostram que em 2020 Porto Alegre tinha a maior remuneração média docente dentre todas as redes municipais de educação das capitais, né, das 26 capitais. As de 2020 para cá não teve... A maior dentre todas as capitais. Né? De lá para cá não teve atualização nesse indicador. Hoje a remuneração média de um professor da capital, 40 horas, né? Isso dados agora da folha do mês passado, de abril. Certo. É de aproximadamente R$ 9.300 a remuneração média desse professor, 40 horas, o que dá aí quase o dobro do piso do magistério. Né? Então é uma remuneração, né, razoavelmente boa. Digna, né? No mínimo. Claro que sempre é importante a gente ter mecanismos de valorização dos professores. Está no porto da educação, né? Também a revisão do plano de carreira do magistério. Nós estamos criando algumas gratificações e também para incentivar esses profissionais. Mas a gente não pode utilizar isso como a bengala para os resultados. Exato. Porque ao mesmo tempo que em Porto Alegre figurava como a maior remuneração média docente, Porto Alegre amargava, como ainda amarga, né, os piores resultados, ou sempre entre os piores resultados. Né? Então isso não pode ser bengala para justificar nada. Eu sou um super defensor do processo de valorização dos professores. Esses são profissionais que têm que ganhar bem, sim, né? Mas a gente não pode utilizar isso como uma bengala para os resultados insatisfatórios que se tem. Nenhuma área, na verdade, né? Nenhuma área profissional. Agora, me conta, secretário, aí, dá um primeiro print aí do que é o Porto da Educação, que é o seu plano com uma visão de transformação da educação da capital até 2028, assim. Qual é o norte disso que vocês estão apresentando? O Porto da Educação, Kleber, é um conjunto de estratégias e ações para a educação de Porto Alegre nesse horizonte de 4 anos. Então, ele não é um plano de 10, ele não é um plano de intenções, ele é uma agenda
propositiva, factível, concreta para esse período de 4 anos. Ele está dividido... Porque a área da educação às vezes é cheia de, né, umas coisas um pouco teóricas, inalcançáveis, abstratas, leigo, enfim. E nós nos preocupamos em fazer um plano que seja concreto realmente, né, que compreensível por parte da sociedade, naturalmente, e que possa ser acompanhado, fiscalizado e executado nesse horizonte de 4 anos, que é, né, o horizonte com o qual nós estamos comprometidos, prefeito Mello, vice-prefeita Betina, né, eu e toda a equipe da secretaria. Né? Então, são 5 eixos. O primeiro eixo é de acesso à educação. Aqui a gente tem a previsão de construção de 20 novas escolas, ampliação da rede parcerizada na educação infantil, também ampliação da compra de vagas na rede própria. Já fizemos vários movimentos já nesse início de trabalho, ampliando as escolas credenciadas, para que a gente consiga, nesse período de 4 anos, gerar aproximadamente 7 mil novas vagas na educação infantil e consiga, com isso, universalizar o acesso a essa etapa da educação. O eixo 2 trata das questões relacionadas à permanência e equidade, porque Porto Alegre, além de ter resultados ruins, esses resultados são desiguais também, profundamente desiguais. Né? Então, a gente tem aqui as questões relacionadas à redução da infrequência escolar, como a criação do busca ativa escolar, com visita domiciliar na residência de estudantes infrequentes. A gente tem aqui que já está em curso, né, a ampliação do nosso programa Incluir Mais POA, que é o programa que cuida da educação especial inclusiva, dos estudantes que são público, né, da educação especial. Então, ampliamos já, do ano passado a gente tinha 357 agentes de inclusão, já ampliamos agora nesse ano para 773, né? Então mais do que dobramos para poder atender com mais qualidade, muitas coisas. A gente está procurando fazer de forma mais célere possível, né? O eixo 3 é o eixo que trata especificamente das questões de qualidade de aprendizagem. Ele é o eixo mais robusto porque é o mais desafiador de todos. Aí entram desde mudanças no processo de contratação dos professores. A gente está mudando concurso público agora para ter 2 novas etapas, com prova didática e também com avaliação psicológica. Mudando o processo de definição dos gestores. Prova didática é o professor testado dando aula? Ele vai ter uma prova... Ele vai para uma banca dar aula para uma banca. Tem que saber dar aula também, né? Não adianta testar, é o ofício, né, do professor é esse. Por Antes vezes não tinha isso, secretário. Não tinha. Poucos municípios no Brasil têm essa avaliação. Esteio ali, né? Fiz em Esteio. Tem um levantamento recente, até desse ano, do Todos pela Educação, que mostra que nos concursos, de modo geral, no Brasil, só 7% das questões ou etapas avaliam a capacidade didática do professor. Então, só 7% avalia o que é a atividade fim desse professor, né? Porque, por vezes, a pessoa pode ter um grande conhecimento e não ter a capacidade de transmiti-lo, né? Então, isso já está, a gente já está com um concurso em andamento com essas 2 etapas, estamos preparando um novo. Então, mudança no processo de seleção dos diretores das escolas, né? Então, deixando o processo por eleição, pura e simples, por um processo de habilitação com uma série de etapas para aferir se aquele servidor ele tem as competências e habilidades necessárias para o exercício de uma função de gestão escolar, criação de uma unidade de formação continuada, enfim, aí tem uma série, valorização das funções de gestão pedagógica, supervisão escolar, orientação educacional, coordenação pedagógica, enfim, esse é um eixo bem carregado de ações, porque realmente ele é fundamental, né, para a gente melhorar a aprendizagem. Estamos estruturando os processos também, o sistema de avaliação municipal da educação de Porto Alegre. E no modelo pedagógico em si, assim, como é que vocês... Hoje cada escola faz mais ou menos o que quer, agora vai ter uma orientação do município, como é que é isso? Há muitos anos Porto Alegre não tem referenciais curriculares para a sua rede. A maior parte dos municípios construiu ao longo dos últimos anos seus referenciais curriculares, seus currículos próprios. Porto Alegre não tem. É o conteúdo do que vai ser ensinado. O referencial curricular e depois se estrutura o currículo propriamente. Né? Que é o que o professor vai dar na aula. Isso. Aqui não tinha, então cada não escola... tinha há muitos anos, né? Isso não é de agora, faz muitos anos que não se tem essas referenciais curriculares. Ou cada professor fazia. Na prática se tinha essa liberalidade. Isso também explica o porquê de tamanho insucesso nas avaliações externas, porque não necessariamente os estudantes não estejam aprendendo nada quando eles, né, têm um resultado muito ruim nas avaliações externas, mas talvez eles não tenham tido contato com aquilo que está sendo demandado naquela avaliação, porque não havia referencial curricular
estabelecido. Então, já para o ano de 2025, nós colocamos em curso, né, o referencial da educação infantil. Ele vinha sendo construído ao longo dos últimos anos. Então, foi feita a finalização dele para já valer em 25. E do fundamental, que não se tinha construção, o que nós fizemos foi já colocar como referencial da rede para o ano de 2025 o referencial curricular gaúcho. Então, ele já é o referencial curricular de Porto Alegre para 2025, para o ensino fundamental, e criamos agora, recentemente, uma comissão que vai construir, né, com a participação da comunidade e da própria sociedade, construir esse referencial curricular próprio de Porto Alegre para o ensino fundamental ao longo desse ano de 2025. Né? Então, já para não se deixar sem nenhum referencial, nós já adotamos o gaúcho. Então, isso também está em marcha para que a gente possa ter efetivamente um trabalho de rede que todas as escolas vão estar trabalhando em sintonia e seguindo as diretrizes da mantenedora, que é a Secretaria Municipal de Educação. 5 eixos, né? Faltou o 4 eixo de infraestrutura e ambientes de aprendizagem, que aí está mais relacionado propriamente à estrutura física das escolas, né? Que também tem um déficit histórico de décadas de investimentos. A gente tem escolas, né, numa condição razoável, adequada, e tem escolas que têm uma carência de investimentos de muito tempo. Não tem uma similaridade nisso também. Não tem, mas todas elas com muitas demandas estruturais. Muitos são prédios muito antigos, outros são prédios que não foram concebidos originalmente para serem escolas. Né? Porto Alegre tem um modelo comunitário, então tem escolas que eram associação do bairro, que virou uma escola, ou algum outro imóvel nesse sentido, né? Então não foi pensado. Nós estamos agora com um recorde de frentes de trabalho, a gente está com 20 frentes de trabalho em andamento simultaneamente nas nossas 100 escolas municipais, reformando essas escolas, e junto, né, em paralelo a isso, a gente está estruturando, junto com a Secretaria Municipal de Parcerias, uma PPP, Parceria Público-Privada Escola Bem Cuidada, que vai ser a maior PPP de educação do Brasil, porque vai abranger 100% das nossas escolas municipais. A ideia é a gente, ao longo desse ano, ter os processos, né, do certame licitatório, e em 2026 está com essa PPP operando, onde um concessionário privado vai ficar responsável por todas as questões patrimoniais da escola, né? A manutenção, reforma, os serviços ali de limpeza, de capina, de roçada, para que a gente, enquanto secretaria e, sobretudo, a direção da unidade escolar se preocupe unicamente com as questões pedagógicas, né? Se preocupe unicamente com o processo de ensino e aprendizagem, que é a nossa atividade fim. Porque hoje você chega numa escola, via de regra, o diretor vai vir com uma série de demandas relacionadas a questões estruturais ou administrativas, né? E poucas vezes vai sobrar tempo para falar realmente do que a gente deveria estar falando. E o quinto eixo é um eixo mais interno de gestão e inovação, que diz respeito as nossos fluxos internos, nossas estruturas, para que a gente seja também mais eficiente enquanto secretaria, consiga dar uma resposta mais efetiva, mais célere para as escolas nas demandas que a gente tem. Então tem 5 grandes eixos de atuação para começar a melhorar o resultado da educação de Porto Alegre. Ele é um conjunto bem robusto. O planejamento estratégico... as coisas demoram em educação, né, secretário? Demoram. A gente tem resultados de curto, médio e longo prazo, né, naturalmente. Então, a gente... acesso, né? Acesso a gente consegue rapidamente ter resultado, claro, né? Claro, aquilo que depende de obra, enfim, demora um pouco mais. De permanência, algumas ações de frequência a gente já consegue ter resultado rápido. Qualidade, a gente está com um foco muito grande na alfabetização, né? Lançamos o Pacto pela Alfabetização dentro do Alfabetiza Mais Poa, que foi recentemente, né, aprovado, como uma política pública estruturada para a alfabetização, para que também não se tenha cada escola alfabetizando de um jeito. Né? E isso é algo que produz resultado no curto prazo. Né? Eu vi que vocês lançaram um modelo de bonificação para os professores vinculado ao desempenho, né? Isso, a gente criou primeiro uma gratificação, né, para os professores alfabetizadores dentro do Alfabetiza Mais Poa, e agora, recentemente, nós enviamos ao Legislativo um projeto de lei assinado pelo prefeito Melo, instituindo a GEDUC, que é uma gratificação para valorização dos profissionais e melhoria da educação. Então, essa GEDUC vai ter uma modalidade mensal de até R$1.000 e poucos e anual de até adicional, né, de até mais de R$3.000,
vinculado a indicadores individuais e coletivos relacionados à assiduidade, à conduta profissional e, claro, ao avanço nos indicadores educacionais, né? Então a gente quer, sim, por um lado, valorizar e incentivar, inclusive pecuniariamente, né, esses profissionais, mas por outro a gente quer que, enquanto rede, a gente vá conseguindo elevar os nossos resultados. Secretário, desejo sucesso, né, para Porto Alegre, para o senhor e para Porto Alegre, para o prefeito e para Porto Alegre. E a palavrinha que está na moda, mas acho que é isso, resiliência, né, porque o senhor terá combate certamente pela frente, desafios aí grandes para mexer nesse legado aí pesado que caiu no seu colo. Já estamos tendo alguns, mas tenho muita clareza. Primeiro que eu sou o presidente do sindicato dos alunos, né? Então me cabe esse papel. Às vezes é bom alguém pensar nos alunos, né? Porque normalmente o debate da educação não fala deles. E para colocar as crianças, os adolescentes em primeiro lugar, colocar eles em primeiro lugar, significa contrariar interesses. Então, tenho muita clareza disso, né? E tenho certeza que a gente vai ter enfrentamentos, como já estamos tendo alguns, enfim, isso faz parte do processo, mas em espaços como esse, em outros que a gente consiga colocar para a sociedade o que está sendo feito e por que está sendo feito, eu tenho certeza que a gente vai criando, né, uma compreensão social sobre essas mudanças e a importância delas para que a gente consiga avançar. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.